Iniciamos, então, hoje falando sobre consciência quântica, 10 reflexões sobre o universo, além da matéria, ensinamentos da física quântica. Vamos iniciar, primeiramente, lendo um trechinho dos Pés do Mestre, para dar aquela acalmada, né? E nos colocar no estado de consciência necessário para o estudo. Então vamos lá. Nunca te permitas ser triste ou deprimido. A depressão é um erro, porque contamina os outros e torna suas vidas mais difíceis, o que não tens o direito de fazer. Portanto, sempre que ela vier a ti, rechaça imediatamente. E um trechinho aqui do Meditações dos Mestres também. Sois trabalhadores voluntários no domínio da verdade, e como tais não deveis deixar obstruir os caminhos que a ela conduzem. Muito bem. Então, seguimos para o nosso vídeo sobre a física quântica na espiritualidade. Iniciando com Marco Aurélio, Meditações, tem a citação de Marco Aurélio que ele fala: o universo é mudança. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Então, nesse trecho de Marco Aurélio, ele sugere que a realidade é fluida e moldada pela mente, um eco do princípio quântico, onde o observador influencia o estado das partículas. Então, nós vemos na física quântica que, por exemplo, naquele experimento da fenda dupla, tem duas fendas e elas batem lá no fundo em uma parede, né? Quando ela é observada, ela se comporta como partícula. Quando ela não é observada, ela tem comportamento de onda. Então ela é onda e partícula ao mesmo tempo. O que fez com que esse experimento chegasse à conclusão de que o mundo ele não é em si só já definido. Ele depende do observador, né? Conforme quem está observando modifica o mundo, né? De acordo com a consciência que o observa. E de certa forma é isso que Marco Aurélio fala aqui quando ele diz que o universo é mudança e que nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ou seja, a mesma vida, os mesmos acontecimentos podem ser interpretados ou não só interpretados, mas a vida inteira se torna diferente de acordo com o tipo de pensamento que nós nos permitimos abrigar em nossa mente. Carlos Castanheda, o ensino de Dom Juan, a citação é: o mundo é um mistério a ser experimentado, não um problema a ser resolvido. Podemos dizer aqui que Castanheda abraça a incerteza como essência da existência. Porque ele falou, é um mistério a ser experimentado. Alinhando-se à física quântica, onde a realidade não é fixa, mas cheia de possibilidades. Então, quando a gente encara como um problema a ser resolvido, como ele diz que não é, né, na realidade nós estamos pensando que algo tem uma solução específica e que algo seja um problema, só porque não se alinha com a forma como nós enxergamos que o mundo deveria se comportar. Então nós achamos que o mundo é um problema a ser resolvido. Nós vemos problemas e queremos resolver para que ele se enquadre na nossa expectativa, né? Na nossa visão de mundo, expectativa de como o mundo deveria se comportar. Na realidade, não. O mundo é um mistério a ser experimentado e desvendado através da consciência, através das inúmeras possibilidades que a nossa consciência tem de entender e experimentar esse mistério, né? Não ter aquela a mentalidade do salvador da pátria, né? Que nós queremos resolver o universo. O universo está quebrado, deixa eu ver como eu conserto ele. Não é muito por aí não que o mestre de Castanheda considera. Mestre Dogen, né, um conto zen, na verdade um trecho. Estudar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si. Então Dogen aponta para a dissolução do eu na interconexão com o todo.
refletindo o entrelaçamento quântico, onde o observador e o observado são um. Então, esse estudar o caminho é estudar a si mesmo, não é que seja estudar a si mesmo, nosso pequeno eu. E aí ele continua, estudar a si mesmo é esquecer-se de si. Porque quando a gente estuda a si mesmo, na realidade nós estamos estudando a fonte de nós mesmos, né? E quanto mais profundamente nós entramos nessa fonte de nós mesmos, nós vamos descobrindo que, por exemplo, na própria física quântica, né? Por exemplo, um corpo é formado de células, células são formadas de moléculas, moléculas são formadas de átomos, átomos de partículas, partículas de subpartículas, aí até a teoria das cordas. E se você estudar em teosofia, por exemplo, o livro Fundamentos de Teosofia, você vai inclusive descer ainda mais na toca do coelho, chegar até as partículas astrais, mentais, búdicas, até Atman, né? Até a fonte de tudo, até a fonte primeira de toda a matéria, né? Então esse estudar a si mesmo, na realidade, é estudar a fonte e a interconexão dessa fonte em todas as manifestações visíveis dela, até as invisíveis e primárias, né? Então eu gostaria só de convidar, se você está gostando aqui do vídeo, para entrar depois aqui no meu perfil, né, na BIOS, e clicar ali no link grupo de WhatsApp, entrar no grupo, onde a gente pode trocar ideias, e também você vai ser avisado sobre outros vídeos, sobre as aulas e palestras gratuitas da Sociedade Teosófica. Então, continuando, Roit Metta, Yoga, Arte da Integração. Todo o universo é uma manifestação de energia, e o homem é parte dela. Roit Metta vê a unidade da energia como base do cosmos, um conceito que ressoa com a física quântica, onde tudo é vibração em um campo unificado. Pois a física quântica e o yoga, na verdade, andam de mãos muito dadas, né? Porque se você vê a yoga, desde sempre falava que o mundo objetivo, como nós o percebemos, é uma ilusão. E a física quântica agora está demonstrando que realmente o mundo objetivo, como nós o percebemos, com os 5 sentidos, é uma ilusão, né? Na verdade, por exemplo, os 5 sentidos são vibrações de partículas ou ondas, né? Se movimentando de forma muito rápida, que dá a ilusão aos sentidos de que é algo sólido, né? Quando na realidade não é algo sólido. É apenas uma ilusão que os 5 sentidos percebem como sólido, transmitem ao cérebro como impulsos elétricos, que o cérebro interpreta como um mundo no qual a gente consegue viver, né? Ao longo de muitas eras, nós aprendemos a interpretar esse mundo dessa forma para que ele seja utilizável, né, por nós mesmos. Mas de forma alguma ele é a realidade em si, né? Na verdade, o universo é uma manifestação de energia, como diz Roit Metta, e o homem, como tal, é parte dessa energia. A própria vida dentro do homem e de todos os organismos que se manifestam tem essa mesma vida que é compartilhada entre todos. Buda, Dhammapada. Tudo o que somos é resultado do que pensamos. Buda destaca o poder da mente na criação da realidade. Um paralelo com a ideia quântica de que a consciência colapsa as possibilidades em eventos concretos. Novamente, aquilo que nós falamos ali, quando a consciência observa o que seriam ondas, né, ela colapsa, ela sai do padrão de onda e entra no padrão de partícula, colapsa a matéria. Então a nossa mente, ela cocria o universo, né? A nossa mente não, a nossa consciência cocria o universo, né? Através você pega, por exemplo, o Amit Goswami, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Ele fala sobre isso, só que tem aquele paradigma, né? Tá, mas e se eu pensar de uma forma e tu pensar de outra, como que a gente vai criar coisas sendo que a gente é discrepante, né? Na verdade, existe uma consciência coletiva, né?
A gente, não sei se vocês já perceberam, mas existe uma ideia, uma visão de mundo, principalmente a ciência se move assim, né? De visão de mundo, de paradigma em paradigma. Quando um paradigma é aceito, ele se torna a realidade do todo, né? De toda essa manifestação de vida que é a humanidade. Mas aos poucos nós vamos concebendo novas formas de interpretar e assim o nosso mundo vai se modificando, o nosso horizonte vai se ampliando, né? O horizonte de entendimento da vida vai se ampliando. Khalil Gibran, o profeta, a citação vossa vida é determinada não tanto pelo que a vida vos trouxe, mas pela atitude que trouxeste à vida. Então, Gibran sugere que a nossa percepção define a experiência, semelhante ao efeito do observador na física quântica, onde a mente influencia o que se manifesta. A gente pode perceber que em várias linguagens diferentes, grandes sábios, filósofos, poetas acabam intuindo e expressando, através de palavras diferentes, a mesma concepção sobre as coisas, né? Como aqui Gibran falando que a vida é determinada não tanto pelo que a vida nos trouxe, ou seja, não pelas coisas que acontecem em si, mas pela atitude que trouxeste à vida, pela forma como nós interpretamos aquilo que chega até nós, a vida, né? Aliás, nós podemos interpretar de diversas formas, né? Por exemplo, a mais óbvia, de forma negativa ou de forma positiva, né? Aquilo como uma oportunidade ou como um problema, um entrave. Annie Besant, o lado oculto das coisas. O átomo não é uma partícula morta, mas uma entidade viva, um pequeno universo em si mesmo. Besant antecipa a visão quântica de que os átomos são sistemas dinâmicos, cheios de potencial, conectando a ciência e a espiritualidade. Então, na época em que a Annie Besant falou isso, se considerava que o átomo era partícula menor, que não poderia ser quebrada. Então, depois se descobriu que não, que o átomo tinha prótons, nêutrons e elétrons, e inclusive que esses elétrons estavam se movimentando de forma extremamente rápida ao redor do núcleo do átomo, né? Então, como se poderia dizer que isso é uma coisa morta, né? Quando na verdade ele está se movimentando, e não só se movimentando, mas também mudando de estado, né? Entre partícula e onda. Então, esse Annie Besant e o próprio Leadbeater, que nós vamos citar ele depois, já antes do átomo ser aberto, antes da ciência ter essa condição, através da clarividência eles já tinham percebido e já tinham observado que existia muito mais dentro do átomo, existia vida dentro do átomo, de uma forma que a ciência ainda nem sequer imaginava. Amit Goswami, o universo autoconsciente. Amit Goswami ele é um estudioso, um físico quântico, na verdade, ele é um físico quântico, que ele em um momento de sua vida se voltou mais para direcionamento da física quântica em relação à espiritualidade, né? A interpretação da consciência humana, né? E não somente na ciência estritamente materialista, né? Então, ele fala que a consciência é o fundamento do ser, não um produto dele. A consciência não é o cérebro, né? O produto de um cérebro com interações químicas, né? Não. A consciência é a causa do cérebro e de todas as coisas, né? Então, a interpretação dele propõe que a consciência é a base da realidade quântica, sugerindo que o universo existe porque é percebido, unindo física e metafísica. Olha que ele fala, né? Ele sugere que o universo existe porque é percebido. Então aí tem uma migalhinha aí do João e Maria, né? Que é, por exemplo, talvez o universo só exista porque essa consciência, e agora não falando de uma consciência individual de cada pessoa, mas talvez a superconsciência, que é a união de todas as pequenas consciências, né? Ela percebe
um mundo de ondas, de possibilidades, e por essa consciência perceber, ela colapsa a matéria, ela forma o universo, né? E isso, cada vez mais, essa visão da física quântica tem se alinhado com a visão espiritual desde os antigos árias, né, da Índia, que já sabiam disso, né? Os xamãs toltecas também falam sobre a percepção como ponto central, né, de sua doutrina, de sua interpretação. Antes de continuar, queria convidar a todos. No canal Sociedade Teosófica, no YouTube, acontecem todos os dias às 19h30 aulas gratuitas sobre os mais diversos temas. Então fica aí o convite para você participar, todos os dias no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Leadbeater, o lado oculto das coisas. O universo está cheio de possibilidades infinitas. E cada um de nós tem o poder de escolher seu próprio caminho. Leadbeater reflete a ideia quântica de múltiplas possibilidades, onde a escolha consciente define a realidade em um mar de potenciais. Então, na física quântica se fala que quando o universo está em padrão de onda, né, ou seja, não manifestado, ele tem infinitas possibilidades, assim como o átomo ele tem infinitas possibilidades de onde ele pode estar, né? A própria partícula também, as partículas, naquele colisor de partículas, tem infinitos locais onde ele pode estar, né? Algumas possibilidades são mais prováveis e outras menos prováveis, né? Mas o que define realmente é quando há a observação, ou seja, quando a nossa escolha consciente, aí trazendo para o ser humano, quando a nossa escolha consciente define a realidade em um mar de potenciais. E é interessante, inclusive, no tiro de arco, né, arco e flecha, que eu dou, se diz que existem 1000 possibilidades para errar e apenas uma para acertar. E quando o arqueiro ele consegue, através de um relaxamento interno, dentro do mar de possibilidades, ele permite que a única possibilidade de acerto seja a que seja escolhida pela consciência, e aí há o tiro perfeito, né? Isso aí tem muito nas artes marciais, né? No quebramento da tábua sem impulso e outras coisas semelhantes aí. É um ato, diríamos, um ato mágico, né? Aquele da consciência escolher. O discernimento é assim também. O discernimento é separar todas as escolhas que não são as corretas para que apenas a única escolha correta seja a escolhida. Erwin Laszlo também é um estudioso de física quântica. Sua obra O Campo Akáshico, ele fala: o campo akáshico é o sistema universal de memória, onde toda a informação é armazenada e pode ser acessada. O campo akáshico é o sistema universal de memória, onde toda a informação é armazenada e pode ser acessada. Blavatsky fala sobre o campo akáshico na sua obra A Doutrina Secreta, e ela fala que o campo akáshico seria um repositório onde toda a história ao longo do tempo, passado, presente e futuro, se encontra armazenado. Inclusive, durante a escrita da Doutrina Secreta, o campo akáshico era consultado por ela muitas vezes para obter informações que, sem isso, ela, nos poucos anos de vida que ela dedicou a escrever a Doutrina Secreta, teria sido impossível ter tantas referências como ela colocou na Doutrina Secreta, porque ela nem teria as obras fisicamente e nem teria tempo viável para ler todas aquelas obras, né? Então, realmente a única forma é através dessas consultas no campo akáshico. Que ela dizia que como que um vácuo se formava em sua frente através da vontade firme, e ela colocava pela vontade o que ela queria enxergar, e ali ela fazia a consulta, né? Então a interpretação aqui é que Laszlo descreve um campo quântico que conecta tudo.
sugerindo que a realidade é um tecido interligado, acessível pela consciência, como na não localidade quântica. E é exatamente isso que nós estávamos falando aqui sobre o campo akáshico, né? Então, se esse vídeo foi útil, deixou algum insight, um entendimento, me siga, curta, comente abaixo, recomende para alguém que possa se interessar ou precise também ouvir essas reflexões, tá bom? Para finalizarmos, vamos fazer a nossa meditação de encerramento. Então, apoiando bem os pés sobre o chão, coluna ereta, respiração lenta e profunda, abdominal, livre e desimpedida, língua no céu da boca, soltando a cervical, maxilares, ombros, olhos fechados. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo, que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Muito obrigado pela atenção e nos vemos novamente amanhã.